Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Lowe's knows when you're looking for reliability, the right brand makes all the difference. And now, Lowe's is the exclusive home improvement retailer for the Whirlpool water treatment line, including their Wi-Fi softener, under-sink filtration system, and more. With Whirlpool's proven performance and our everyday low prices, better tasting, better quality water is within reach. Shop pro-trusted brands like Whirlpool and more, in-store or online. Lowe's, we help, you save. Várias testemunhas que as pessoas viram isso fenômenos logo acima de suas cabeças. Uma família inteira pensou que essas criaturas vieram do espaço fora de um aeroporto inteiro. Esses pilotos nunca haviam visto nada assim e também uma cidade inteira. Eles estavam totalmente aterrorizados. Luzes de Phoenix que conhecemos exatamente que testemunhou uma cidade inteira que você deve pergunte há quanto tempo eles estão escondendo o aeroporto de O'Hare, Chicago. Haverá novas informações sobre o que realmente tirou este fato. Tentou esconder o incidente que o filho de Kingsville abre novos dados sobre o que realmente aconteceu. Havia um confronto por 3 horas. Quanto mais testemunhas, mais teorias. Eles não tinham ideia do que era agora. Novas evidências e teorias. Eles vão nos aproximar de decifrar esses avistamentos de mistérios não resolvidos OVNIs. Quando muitas testemunhas presenciam um evento misterioso, as chances de resolvê-lo deve ser muito maior, mas alguns incidentes até décadas ainda não são resolvidas. Um desses casos foi o de uma família rural em Kentucky. O encontro de Kelly Hopkins Built é um dos maiores mistérios do campo paranormal. Afirmou que sua casa foi sitiado por entidades desconhecidas e há outros. Este é o mais longo encontro entre estrangeiros e humanos dos quais você tem constância. Quem vai às criaturas estranho? Quem aterrorizou isso? A família era seres de outro planeta ou novas evidências revelarão o seu verdadeiro identidade. 21 de agosto de 1955, Hopkinsville, Kentucky. Um grupo de amigos e familiares reunido na fazenda Kelly para passar o dia. Havia pessoas suficientes, algumas crianças de várias idades e também adultos com seus cônjuges e um casal visitando. Os homens estavam indo para o momento a seguir e tomei o seu esposas para ficar junto. Um dos homens saiu para tirar água à bomba e viu o navio em forma de pires. Eu mudei em uma cavidade nos arredores do fazenda. Ele viu algo entre eles. Disse a todos que eu tinha visto um navio misterioso. Eu não sei o que ele era. Mas ele era o tomador da família. Me criou para respirar. Onde estou dizendo isso? Há algo fora de ninguém acreditar que haveria. Não vi nada. Aqui vimos algo voando por aí. Você tem que acreditar em mim. Há algo lá fora. De 1 hora depois o cachorro coloca em latido sem parar e homens eles saíram para ver o que estava acontecendo. Eles pensaram que talvez tivessem visitado e então eles notaram que havia algumas pequenas criaturas estranhas como 1 metro alto. Eles tinham braços muito longos com spar e orelhas longas e pontiagudas. Não, eles caminharam, mas flutuaram e Gramela estava aterrorizada e eles pegaram as espingardas. Não há outro. Eles voltaram com sua mãe. Venha, vamos lá. E houve um confronto que durou 3 horas. Em minutos mais criaturas apareceram e cercaram a fazenda. Quando essas entidades se aproximaram do Windows disparados mosquiteiras. Fique lá. Essas pessoas usam muitos cartuchos para manter esses seres afastados por 3 horas e a mulher que deu às criaturas a abordagem disse que parecia que eles usavam as mãos à lufa. Eu acho o melhor tentado comunicar e não fiz isso de uma maneira hostil. Então a qualquer momento enquanto o tiro foi produzido, eu digo que eles estavam atirando que vão parar porque eu pensei que poderia não ser tão prejudicial quanto os outros pensavam. As pessoas acabaram se aposentando e desaparecendo quando tudo. A família tranquilizou, contatou autoridades locais e contou tudo a eles o que aconteceu. Obrigado pela polícia e pelo departamento do xerife. Foi para isso lá e eles registraram tanto a fazenda, os campos como a casa. Só encontrou buracos nos mosquiteiras que tinha feito as balas ao atirar. Eles eram tão ótimos, mas não importa o quanto descrença que despertará. Testemunhas insistiram no que tinham experiente descrito separadamente para as mesmas entidades.
Embora elas não tivessem hora de falar sobre as características muito obrigado, eles pensaram que essas criaturas vieram de espaço ao ar livre porque era o único como eles poderiam descrevê-los. Seria possível que eles estivessem dizendo a verdade que as criaturas que viram naquela noite eram entidades malévolas não humanos. Teoria uma entidades não humanas. Você pode pensar que eles eram um grupo de pessoas que eram loucas sem educação, supersticioso, e isso foi beber conhaque? Mas não é isso que aconteceu naquela noite. Vivia um alien conhecendo um objeto voador desembarcado não identificado na fazenda naquela noite. A teoria discutida pelos pesquisadores naquela época eram isso: essas entidades não humanas haviam saído de um navio que havia pousado naquele ondonada e que se aproximou do casa repetidamente. Como pesquisador que viu evidências o suficiente para acreditar que ele nos visita uma civilização avançada, o que voa em navios em forma de disco que transportam entidades não humanas, eu suspeito que é isso que poderia haver passado no rancho. Eles foram traumatizados pelo fato que eles não apenas viram um navio, mas eles testemunharam o progresso de algumas criaturas que não conseguiam entender coisas que não haviam visto antes. Considerou algo tão impossível que estavam dispostos a atacar porque alguns temiam por suas vidas. Criaturas não pareciam nada que teria visto neste planeta. Não há nada que tenha esporão ou garras longas e olhos assim. Eu entrevistei mais de 1000 afetados. Se for assim, eles deram essa descrição repetidamente ao longo dos anos. Eu tenho investigado casos semelhantes. Ao mesmo tempo, nos anos 50, havia relatórios sobre humanoides como esses em França e América do Sul. Então houve casos em todo o mundo, criaturas estranhas semelhantes a anões. Alguns tinham olhos muito grandes, outras barbas longas. Isso está documentado e foi um período com muitos avistamentos humanoides. Humanoides são criaturas bípedas com criaturas que se assemelham a um ser humano, mas não muito. Em América do Sul havia relatórios humanoides. Eles eram donechas peludos que temos relatórios sobre humanoides com muito diferente em algumas partes do ZEUA e também na França. Embora a maneira como humanoides em geral são bípedos com olhos grandes e recursos únicos para a suposição, a primeira coisa que queremos fazer é racionalizar o que e procurar falhas em os testemunhos daqueles que os veem. São algo que eu vi repetidamente. As pessoas estavam passando uma noite bom com sua família e amigos. Não, eu acho que eles foram inventar uma história como essa. Teve que enfrentar o público escarnio e o final teve que se mudar porque havia pessoas instalado em frente à sua casa para obter benefícios que eles não queriam aproveitar. Outra prova de que as famílias viram seres alienígenas era o interesse que mostrado pelo caso. Um programa alto secreto do governo chamado Projeto Livro Azul. Forças Aéreas do ZEUA em aquela época teve um programa Projeto de Livro Azul criado especificamente para investigar OVNIs. Algo assim atrairia a atenção e claro que eles dariam uma olhada. Porque não Dr. J. Allen Jaime, que era o conselheiro de Projeto de Livro Astronômico Azul, conduziu uma investigação disso evento e decidi declarar não identificado nos arquivos do Projeto Blue Book. A fazenda que leia ou pode resolver outra teoria neste mistério de décadas atrás. Falei com um polícia estadual que estava em cena e ele me disse que eu pensava a história deixou uma garrafa à menina e o incidente de campo de Hopkins é uma das reuniões de alienígenas mais famoso na história americana. Mas muitos especialistas eles acreditam que você não pode confiar no testemunhos. Foi a história de Hopkins. Bill Cali é um estudo sobre estupidez. Alguns os chamam de extraterrestres, outros eles dizem que são elfos em Sevilha para colocá-los. Havia 11 pessoas em uma fazenda e a situação pode ficar um pouco complicada porque eles estavam bebendo. Eu conversei com um policial do estado que era em cena e me disse que eu pensava a história deixou uma garrafa. A teoria duas histórias chinesas e de fato no dia seguinte os pesquisadores viram latas de cerveja no lixo. Mas por que extraterrestre? Se olharmos para o momento, por algumas semanas antes deste evento, ele foi lançado um filme da ficção científica que é chamado De Volta à Terra e que havia nele um monstro de picada com ótimos olhos que incomodam as pessoas e ameaça. Parece-me que é um caso clássico no que a ficção científica desempenha um papel para criar esse tipo de história. Vi algo voando para fora e não tenho dúvidas sobre que essas pessoas tinham visto isso. Filme quando alguém propôs a ideia todos diriam que divertido se você esperar, mas algo que você pode ver todos os dias e outro na minha opinião,
Não há dúvida de que o caso Hopkinsville era uma farsa. Eu acho que esta história foi inventada para obter notoriedade. Me parece um caso clássico e eu não quero ser ofensivo com isso porque as motivações para enganar ou gastar piadas são bastante complexo. Mas às vezes é a ideia de que o mundo ninguém quer ser alguém. Às vezes esse tipo de coisa é visto em pequenas comunidades rurais quando alguém se torna o centro de atenção com uma história estranha e as pessoas se aproximam deles e as convidam para pegue algo no bar que todos falam sobre isso e é algo ótimo. Eu acho que em uma comunidade rural se uma família disser que algo aconteceu com eles a polícia vai vá. Então eu não acho que há algo especialmente problemático com isso e não eu acho que o fato de a polícia valide investigará essa experiência o que a polícia faz. As comunidades rurais são famosos por serem formados para muito e eu acho que quando uma ideia enraizada, por exemplo, se o patriarca disser que eles vão fazer uma coisa que todo mundo presta atenção a ele, especialmente os filhos de um lar rigoroso não vai colocar, mas o que eles são instruídos a fazer e se alguém disser que eles contarão uma história usando o filme de ciência ficção que acabou de lançar em um monstro para gastar uma piada em amigos das pessoas farão isso. Ouvi isso. Há pessoas que sugerem que os filmes ficção científica está sendo usada para aclimatizar as pessoas em uma realidade extraterrestre que está nos dando informações com droppers para prepare-se para um ótimo anúncio e não eu acho uma palavra. Se isso fosse verdade eles fazem isso desde os anos 40 ou 50 e isso não faz sentido também se eles tentassem aclimatizar o pessoas e doutrinar a mensagem seria único e claro. Mas não em alguns filmes de ficção científica existem extraterrestres hostis é que eles nos invadem e são monstros de olhos de saltones. Mas nos outros eles são bons como essa teoria não tem sentido porque os filmes cobrem um espectro muito amplo mas e se essas famílias e que houve algo poderia ser outra explicação pelo que eles viram além de ser entidades não humanas eu acho que não há dúvida de que eles atiraram para a alma no auge da primeira figura que eles viram que era 1,20 m que não é muito para um monstro se fosse inventando uma história de medo para mim e isso foi significativo se revisarmos os elementos da descrição eu acredito que o criatura era uma coruja com ouvido teoria 3 cornudos corunda corning é uma das mais pássaros ótimo desse tipo com um ótimo oleada é nativa da América e de seu população em Kentucky onde o suposto encontro ocorreu extraterrestre é considerável poderia sendo isso que eles viram descreveram alguns os proprietários de cornudos chamaram pontos de similaridade a coruja de cornudo tem ouvidos muito longos ou para estar correto penachos cefálicos tem os olhos muito grandes e quando ele levanta as asas se venha na frente das contas parece 5 dedos mas isso levanta a questão do que é a explicação do disco voador que eles viram antes de ver o corujas eu acho que ele viu uma luz brilhante atravessar o céu e desaparecer depois árvores é a descrição típica de o que acontece quando você vê um meteoro ao longo da história. Ouvimos fales sobre os elfos de fadas gnomos. Eu não acho foi isso que eles viram isso noite essas pessoas em que quem está aqui porque não sabemos sobre nenhum de ou não que viagens em navios de altas tecnologias. Então o que aconteceu realmente naquela noite de 1955 pode o que nunca sabemos. Mas as testemunhas eles insistem que sua experiência foi real 40 anos após o evento que escolhe o Kingsville para mais de 3.600 quilômetros de lá houve um evento misterioso que iria cair na história americana como o avistamento de mais um OVNI enorme eles os descreveram como 6 pontos de luz equidistante entre si eram todos os tipos de conspirações perguntadas o que aconteceu em 1997. Houve um evento em Phoenix e isso foi para a posteridade e milhares de habitantes testemunharam a formação de luzes estranhas que se moveram lentamente pelo céu na cidade Deus meu este evento misterioso agora saber como o incidente das luzes de Phoenix um dos mais mistérios incrível dos tempos modernos é o avistamento em massa de luzes em Phoenix as pessoas viram algo incomum e não sabiam o que foi o que temos para nos perguntar quanto tempo está escondendo que o incidente das luzes de Phoenix foi o das luzes de Phoenix o maior avistamento maciço de um objeto voador não identificado da história humana ou nos oferecerá os últimos testes mais uma explicação chocante cerca de 8 da tarde de 13 de março de 1997.
Alguns habitantes de Phoenix eles viram algo estranho que voou sobre o. Testemunhas da cidade descreveram 5 ou 6 luzes coloridas âmbar que se formaram um enorme UV. Disse que tinha mais do que 1 quilômetro de diâmetro. Oprimido Phoenix lentamente ouviu milhares de pessoas. Se isso é olá. Recebemos várias chamadas e o Centro Nacional de Denúncia de OVNIs em Washington DC que colete avistamentos de OVNIs recebeu nada menos que 700 chamadas de testemunhas oculares alteradas. Nunca tinham recebeu tantas ligações para um avistamento desde que foi formado em 1974. Uma testemunha foi tão atingida por quem deu sua consulta médica fechada para descobrir a verdade sobre isso. Evento inexplicável me levou a começar uma viagem para tentar encontrar fonte lógica e significado. 6 pontos de luz totalmente equidistante um com o outro por mais de 1,5 km de largura. Estas orbes gigantescas, essas bolas leves pareciam estar ligado a bumerangue ou triângulo. Eu tentei assimilar tudo mentalmente. Teve forma oval como um ovo em diante cor âmbar uniforme. Mas não, eles deslumbraram qualquer coisa. Eu me senti forçado a documentar e tirei fotos enquanto tudo o que aconteceu levantado lentamente e depois mudou sincronia até desaparecer. Depois montanha que foi que não teve explicação. O que é que a história se tornou ainda mais estranho quando mais tarde naquela mesma noite o mesmo fenômeno sem explicação reapareceu em Phoenix. Na realidade, incidente ocorreu em 2 fases para 8 pessoas e meia. Haviam luzes brilhantes que você viu e o segundo parte das luzes de Phoenix ocorreu para as 10 horas da noite. Houve 2 episódios totalmente diferentes e foi tão perturbador que de manhã em seguida, quando acordei, pensei deve haver uma explicação lógica para isso e comecei a fazer ligações. Dr. Lin se encontrou com funcionários do governo, mas permaneceram perplexos em testes fotográficos do enorme navio em forma de V com orbas luminosas. Estavam mais interessadas minhas fotografias, então eu perguntei. Eles ficaram em silêncio e disse mais saber que eles deveriam saber o que está no nosso espaço aéreo. Mas não, eles não tinham ideia do que não eram. Eles apareceram no radar que o Dr. Lin entrevistou outras testemunhas que eles tinham certeza de que o que eles tinham visto não era deste planeta. Seria possível que as luzes de Phoenix fossem ou vários navios extraterrestres. Teoria navio alienígena. Eu acho que o navio que as pessoas descrevem tinha uma forma triangular que sugeriria que era um navio extraterrestre. Havia testemunhas muito credíveis. São agentes imobiliários que estavam em área com apostas no chão. O navio que eles viram pouco mais de 2 quilômetros de largura. As pessoas que viram esses fenômenos logo acima de suas cabeças eles viram alguns poços gigantes ou o que eles chamaram recipientes de energia girar. Não refletiu a luz e alguns eles viram que esses orbes separados de o próprio navio e então eles voltaram para a Nash. Alguns viu que estes navios decolaram a toda velocidade sem dispersar o ar nem sequer fez sem ruído. Nosso sistema solar só tem alguns 6 bilhões de anos. É um sistema muito jovem solar. Existem cientistas que têm levantou a teoria de que poderia haver entidades inteligentes que são milhares de milhões de anos à nossa frente e se sim, é razoável pensar que encontrei uma maneira de vir para visite-nos. É verdade que as luzes de Phoenix era o navio extraterrestre e nem o governo nem o exército disseminaram nenhuma informação sobre o assunto. Eles vão tentar encobrir isso. Havia rumores e conspirações a todos. Eu perguntei o que estava acontecendo e quase havia alguma histeria na comunidade. O governador Fierstein deu uma roda de imprensa, saiu e respondeu a pergunta sobre OVNIs dizendo o seguinte: agora eu posso revelar ao culpado. E ele tirou seu próprio chefe do gabinete vestido extraterrestre e evidentemente para a suposição de as pessoas riram tornou-se uma piada e estranhamente anos depois o governador Symington admitiu que eu também tinha visto as luzes de Phoenix. Symington saiu e disse que pensou que era real, que era verdade, que tudo que eu tive algum sobrenatural. Se a confissão do governador é autêntica e as luzes de Phoenix eram um navio extraterrestre porque ele esperou muito hora de torná-lo público, eles provavelmente entrarão em contato com ele e eles diriam que eu tinha que mantê-lo em secret. Aprovou muitos funcionários do governo com todo esse fenômeno porque algumas autoridades temiam que pânico se espalhou, mas poderia haver outra razão menos estranha para sim.
cobrindo-o das luzes de Phoenix. Eles poderiam ter uma origem mais alarmante. Eles queriam estudar a reação das pessoas para ver como eu responderia e se isso se espalhasse. Pânico dos milhares de habitantes do Arizona que testemunhou as luzes estranhas sobre Phoenix em março de 1997. Muitos deles acreditavam que o navio era de origem extraterrestre, era algo real, era um OVNI triangular e 1,5 km amplo que sobrecarregou uma área metropolitana e mudou suas vidas para dezenas de milhares de pessoas. Mas seria possível que houvesse mais explicação terrena. Em 24 de julho, recebi uma ligação de um dos chefes da Guarda Internacional e ele me disse que achava que eles saberiam o que eram as luzes, que eu respondia sim, eles eram, e ela me disse que você pensa que em tudo esses meses ninguém revisou os registros da Guarda Aérea Nacional, isso deve ser o que as pessoas viram, e foi isso que ele me disse em um anúncio surpreendente. Apenas 2 meses após o suposto avistamento, o exército fez seu descobertas que eles viram fazer parte de um exercício militar de rotina na área de Phoenix. Não era um navio extraterrestre. Teoria 2: explosões militares. As luzes de Phoenix eram um mistério genuíno. A princípio, pessoas viu algo incomum e não sabia o que era. Mas quando eles examinaram as evidências de que era com certeza cientificamente que o primeiro a fase era um voo da Guarda Aérea Maryland National que era realizando manobras, a segunda parte das luzes de Phoenix, isso aconteceu às 22 horas. Era quando alguns aviões chegaram treinando e depois lançou alguns flares em paraquedas. O segundo evento quase certamente incluídos as flares resolveram isso. O mistério das luzes de Phoenix, orbes leves estranhas que viram milhares de pessoas às 20 horas. Foi a Guarda Nacional que era voando para fora de Phoenix e depois que Knight lançou explosões de iluminação. É muito comum para os aviões liberarem bandeiras com paraquedas para planejar mais longo. Cientificamente está claro que a primeira fase foi um esquadrão que veio voando e o segundo o lançamento das extremidades. Final do caso, quem diz a verdade era como iluminação do exército, explosões ou como milhares de testemunhas afirmam ser um navio extraterrestre, ou existe a possibilidade de que as luzes de Phoenix foi um experimento social militar de alto secreto. Teoria 3: alto experimento social segredo. Eu acredito que as luzes de Phoenix eram de nosso, era um navio que havíamos projetado e desenvolvido, não um navio alien. Agora nós avançamos muito que poderíamos produzir um navio como o que eles viram em Phoenix e poderiam formar parte de um projeto de alto segredo, razão pela qual eu acho o navio. As luzes de Phoenix provavelmente foram um dos nossos e foi criado por humanos na Terra aqui. Se você examinar alguns documentos desclassificados, existem muitos navios em forma de asa delta ou triângulo que já existe desde os anos 40. Agora se sabe que o exército americano investiu milhares de milhões de dólares em uma aeronave experimental com alta propulsão, sistemas de tecnologia e energia de Vanguard. Muitas aeronaves militares eles têm uma forma triangular e isso é para uma razão pela qual eles voam em velocidades muito altas e isso requer muita força. Porque senão as asas saíam. Em muitos outros sites foram vistos aeronaves triangular com luzes abaixo fazendo diferentes tipos de manobras. Se fosse um navio americano em segredo, a questão seria porque o exército iria voar sobre uma cidade grande onde seria tão expor. O que aconteceu com as luzes de Phoenix foi um experimento social que o exército queria. Veja se você poderia voar em uma ótima cidade sem tentar derrubá-lo, ou se eles pudessem fazer isso lá e sair por conta própria, poderia fazê-lo em qualquer parte. Se isso fosse possível, então eles tinham uma arma muito poderosa que poderia usar para espionar os países estrangeiros. É incrível dizer que os habitantes de Phoenix foi usado como cachos índias participando inconscientemente em uma experiência social de alto segredo. Eu acho que quem vai pilotar isso teria ordens de seguir a cidade em silêncio e observar a reação do pessoas para ver como ele respondeu, e sim, pânico se espalhou. Mas nem o governo nem o exército do Zewaten respondeu às declarações do especialista sobre uma aeronave militar de alto segredo e certamente nunca o silêncio da mídia não serviu para parar o Dr. Lee nem sua missão de descobrir a verdade 22 anos depois. Ainda estou procurando, por isso foi muito fácil de dar uma opinião sobre o que eles eram. Phoenix ilumina porque eu não, eles deram aquele em Phoenix Lights não seria o último avistamento em massa de um OVNI em Chicago em 2006. Algo misterioso apareceu sobre seu aeroporto internacional que bater em todos. Vários membros do pessoal da Terra e de voo viu apenas um planejamento de objetos durou 5 minutos.
mas basicamente mudou a vida de milhões de pessoas. Em 7 de novembro de 2006, houve um evento extraordinário no aeroporto O'Hare de Chicago. Vários funcionários de as companhias aéreas alegaram ver algo que elevou o céu nas pistas e todo mundo olhou para tentar descobrir o que havia. Não há explicação pelo que aconteceu. Eles tentaram se esconder. Qual foi o objeto misterioso que eles viram sobre o aeroporto? Seria um navio extraterrestre, como muitos dizem, um veículo militar, ou novos testes? Vai revelar uma explicação ainda mais desconcertante. A Chicago, 7 de novembro de 2006. O'Hare International Airport é o terceiro com mais tráfego do ZEUA, com voos diretos para mais de 217 destinos de todos, menos um quarto das 4h04 da tarde. Algo apareceu sobre o aeroporto que não estava em seu planejamento. Os funcionários da Terra estavam se movendo um avião à porta e viu que parecia um álbum cinza que era planejando sob uma camada de estratos. As pessoas viram um navio em forma de pires voando sobre o terminal por 5 minutos. Todo mundo olhou pensando naquele dia e que não deveria estar lá. Os modos de bagagem e pilotos disseram que viram algo sem identificar quase à porta 17. O que foi? As testemunhas passam que o objeto em forma de disco era cerca de 500 metros acima do aeroporto. Depois de alguns minutos, o objeto desapareceu de repente e ele atirou uma tremenda velocidade cruzando as nuvens e deixando um enorme buraco em seu caminho. Esses pilotos nunca viram nada. O mesmo era algo incrivelmente incomum. Se houver um objeto não identificado em um espaço aéreo de um aeroporto internacional, é o problema que eles tiveram para suspender as operações por um tempo para descobrir o que estava lá. Indicações sobre o que fazer se você vir um OVNI em um aeroporto. Mas embora houvesse múltiplos testemunhas, responsáveis por pelo Forças Armadas negaram que havia algo incomum no céu naquele dia e era pessoas reais viram e em consequência tentou encobrir as autoridades aeroportuárias impedidas que as fotos serão publicadas. Eles garantiram que os pilotos e os controladores aéreos não deram testemunhos oficiais em público. Os pilotos pensaram 2 vezes antes para falar. Eles temiam que a companhia aérea pode jogar aqueles que viram pilotos e funcionários de terra em o céu. Que se preocupou tanto com autoridades para cobrir teoria. Um extraterrestre era um objeto muito grande e metálico com forma de pires voando provavelmente fora de um navio extraterrestre. Eu acho que o objeto de O'Hare era um objeto voo não identificado. Todas as testemunhas disseram o objeto não emitiu nenhum som. É que virou. As pessoas viram isso. É importante. Eles disseram que tem que ser extraterrestre porque eu não tinha visto nunca. Eu não acho que foi nada sobre o nosso planeta. A prova disso é a velocidade em que o navio voando após o planejamento. O aeroporto calcula uma velocidade 600 metros por segundo. Vai de 0 para 600 metros por segundo é igual a marcas duas vezes a velocidade da luz. Se você passa de 0 a 1900 km por hora, esmagaria uma força de proporções astronômicas. Que aeronaves eu poderia fazer isso se o navio tivesse uma origem extraterrestre? Porque espécies alienizadas avançadas teriam escolhido um dos mais grandes nomes do mundo para se rebelar. Eles queriam que os víssemos. Foram apresentados e eles disseram aqui que somos o aeroporto O'Hare International. É o terceiro aeroporto com mais tráfego do ZEUA e embora este navio tenha mostrado apenas por 5 minutos, centenas de as pessoas a viram. Gostaria de alienígenas que nós sabíamos que eles estavam nos visitando. Gostaria que o mundo entendesse que eles desenvolveram tecnologias avançadas capaz de fazer coisas como planejar e voar para o espaço para ótimos acelerar. Muitos acreditam que isso demonstração apoiada tecnológico foi considerado uma ameaça pouco sutil pelas autoridades. Governo poderia explicar o que eles o cobriram. Eles não querem que o público assuste. Eles querem que o público saiba que existe coisas no céu das quais nem mesmo o governo do ZEUA ou outro governo eu poderia nos proteger. Eu acho o exército sabe que existem navios extraterrestres aqui durante anos. O que eles sabem e o que eles dizem que são 2 coisas diferentes. Que existem várias agências dentro do governo americano com informações sobre OVNIs, mas nem todo mundo está convencido de que o que testemunhas viu sobre o aeroporto aqui era um navio extraterrestre. Poderia. Últimos testes demonstram sua verdadeira origem. Os ZEUA não são o único país com tecnologia aeroespacial avançado que foi promovido em American Airspace. Era um grupo que queria fazer uma declaração das intenções. 7 de novembro de 2006. Várias testemunhas afirmam ter visto pires voadores extraterrestres voando sobre o aeroporto de O'Hare, Chicago. Muitos acreditam que o governo está encobrindo
Mas isso não era um navio extraterrestre de OVNI. Obviamente significa objeto voador não identificado, mas isso não significa que é um navio extraterrestre, mas não sabemos o que há de novo. Testes podem revelar que o que os pilotos e funcionários viram à Terra não era do espaço sideral, mas um inimigo mais terrestre. Teoria 2. Aeronaves inimigas desconhecidas. Os EUA não são o único país com tecnologia aeroespacial avançado que temos que preocupe-se com a caça furtiva da Rússia e China. É muito possível que mantenha vários truques na manga. É bastante razoável para acreditar que esses dois os países também têm programas avançados. Eles não seriam impossíveis para eles enviarem um dispositivo de reconhecimento estratégico para o nosso espaço aéreo. Alguns especialistas acreditam que o navio Oier poderia ter sido uma tentativa de outros países para demonstrar suas capacidades tecnológicas superiores. Eu acho que foi uma tentativa de aclimatar. Eles queriam que esse objeto fosse ver muito. Testemunhas credíveis queriam ensino em um espaço aéreo sensível, porque você não pode pilotar uma aeronave em um aeroporto. Essa coisa foi imposta a um espaço aéreo americano controlado, e é interessante que as pessoas não terão medo mais para invadir o espaço aéreo. Mas ele levanta uma pergunta: por que ele não foi para reconhecer o governo que um inimigo fora havia estuprado seu espaço? Admita aérea que há uma tecnologia lá fora você não entende ou não é capaz de gerenciar. É um problema quando admite uma fraqueza. O inimigo sabe que ele pode tirar vantagem disso, mas tanto o governo russo quanto o chino nega ser responsável pelo navio Orion. Então, se não fosse o navio de um inimigo conhecido que testemunhas viu planejando o aeroporto, a que dia? Eu acho que há uma explicação convencional para o que aconteceu no aeroporto, um fenômeno climático incomum, mas perfeitamente explicável. Teoria 3. Fenômeno meteorológico. De fato, depois de realizar uma pesquisa, as Forças Armadas concluiu que o objeto circular que foi visto sobre o aire não era mais que um buraco em uma nuvem. Várias testemunhas mencionaram que havia um buraco em forma de nave nas nuvens sobre o aire. A primeira coisa que pensei quando ouvi essa história era que parecia muito parecido uma formação chamada Sky Punch, e a verdade é que não é algo fora de o comum. Pode ser visto quase em qualquer parte do mundo a qualquer dia, desde que ocorram as condições adequadas. Mas naquele dia de novembro de 2006 as condições eram perfeitas para a formação dessas nuvens. O nível de nuvens nos estratos esfriarem para baixo do ponto de congelamento da água, e então se algo passar pelas nuvens como um avião deixa algo que eu sei pode condensar água e congelar formando gotas de gelo. Cai a camada de nuvem, se estende a um círculo e por um tempo se apega sob a nuvem como se fosse um álbum cinza. Nas primeiras versões ninguém viu como o álbum saiu. Assumiu que primeiro eles viram isso mais tarde e depois havia um buraco nas nuvens. Algo os perfurou no primeiro Place Physics não funciona assim. Se um álbum enorme vai cruzar as nuvens, seria uma corrente espiral e não um enorme buraco nas nuvens. Com tantas testemunhas, sabemos que certamente algo aconteceu no aeroporto ou aqui em Phoenix ou Hopkins Build. Só o tempo dirá se a verdade sairá na luz e fará os fatos ou especulações.